Então, turma, como nós comentamos na aula anterior, falamos sobre a relação inicial da química farmacêutica com alguns aspectos associados à produção de medicamento, né? O que que a estrutura química, o que que relaciona a questão das vias de administração, da forma farmacêutica, com a questão da substância química, o que que ela pode influenciar nesse contexto. E agora a gente vai começar a estudar a relação da característica da farmacocinética com a parte da química farmacêutica. Então, quando nós falamos nos aspectos farmacocinéticos, é muito comum a gente recordar daquele conceito básico da farmacologia, né? Que farmacocinética significa o que o organismo vai fazer com o medicamento, bem sucinto, envolve algumas fases, como a absorção, distribuição, metabolismo e excreção. E quando nós falamos nessa fase farmacêutica, de acordo com a ação biológica do fármaco, para que possa ter essa resposta biológica, o fármaco ele precisa ter uma concentração na corrente sanguínea que vai levar a algumas características associadas. Mas para ter essa resposta biológica, a concentração, a biodisponibilidade que alcança a corrente sanguínea, ela antes disso passa por alguns processos, que são a fase farmacêutica e a fase farmacocinética. Quando nós falamos em fase farmacêutica, envolve dois aspectos. Que aspectos são esses? O aspecto associado à desintegração e à diluição. Então, toda vez que se fala fase farmacêutica, nós estamos falando de dois aspectos: a desintegração do comprimido, da cápsula, e a diluição do medicamento, do princípio ativo. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na administração do medicamento por via oral, o que acontece? Para administrar esse medicamento por via oral, o medicamento, se ele for sólido, se ele for um comprimido, ele tem que desintegrar e depois diluir para que possa ser absorvido. Quando o medicamento ele é líquido, não precisa passar pela etapa de desintegração, mas sim só pela etapa da diluição. Isso justifica e explica o porquê dos medicamentos líquidos terem um efeito mais rápido do que os medicamentos sólidos. Não é que os sólidos não são bons ou que os líquidos são melhores. Na verdade, os medicamentos líquidos, eles têm uma ação mais rápida porque na fase farmacêutica não passa pelo processo de desintegração, mas somente pelo processo de diluição. E pensando nessa situação de desintegrar o comprimido, de diluir o comprimido, o princípio ativo nas secreções gástricas ou intestinais, nós temos que entender uma situação. Como é que vai se desenvolver um medicamento se não sabe a estrutura química, se não tem conhecimento dos aspectos químicos? Para que tenha esse processo de desintegração ou diluição, precisa conhecer a estrutura química, os radicais em si. E depois que o processo de desintegração acontece, o processo de diluição acontece, vem aí o processo de farmacocinética, né? Que começa pela etapa de absorção. Lembrando que a absorção significa a capacidade da substância sair da onde ela foi administrada para a corrente sanguínea, né? O que, de modo geral, a absorção é a capacidade da substância sair da corrente sanguínea, de sair da onde ela foi administrada para a corrente sanguínea, e esse processo de absorção ele pode sofrer algumas influências em si, né? E nem todas as vias ela passa pelo processo de absorção. Um exemplo é a via intravenosa. A via intravenosa ela não passa pelo processo de absorção.
pois já é administrado o medicamento diretamente na veia. Então, a etapa de absorção não existe, já vai diretamente para a veia, começa o processo de distribuição. E o que seria essa fase farmacocinética, né? Como eu comentei para vocês, estuda a relação entre os mecanismos biológicos que envolvem a absorção, distribuição, metabolismo, excreção e a toxicologia de fármaco, mas é mais comum a gente ouvir falar da farmacocinética como o estudo de como o fármaco, o organismo se comporta em relação ao fármaco, no sentido de qual o movimento que o fármaco faz no organismo, né? Absorção, distribuição, metabolismo e excreção, sendo que o termo metabolismo pode ser substituído por biotransformação e excreção pode ser substituído por eliminação, né? Como nós podemos observar também nesse fluxograma. E aí o que acontece? O desenvolvimento do fármaco, o desenvolvimento do medicamento, ele sofre influência em cada etapa aqui. Quando se vai desenvolver o medicamento, é necessário saber como o medicamento vai se comportar na absorção, como o medicamento vai se comportar na distribuição, como o medicamento se comporta na biotransformação e também na excreção. Então, o que significa absorção? O que é absorção? Refere-se à passagem do fármaco do local de administração para a circulação sanguínea, que eu comentei anteriormente. Então, para dizer que o medicamento ele sofreu o processo de absorção, ele precisou sair da onde ele foi administrado para a corrente sanguínea. Então, se ele é administrado no músculo através da via intramuscular, quando ele sai do músculo que entra na corrente sanguínea, ele foi absorvido. Se o medicamento é administrado na via sublingual, então a partir do momento que ele sai da região das mucosas, da sublingual. Professor, seus slides não estão passando, não. Não estão passando? Não. Tá em fase farmacocinética. Parou. No meu ainda está na absorção. O meu já está na absorção. Será que não é sua internet? Pode ser. Tá bom. Faz o seguinte, Jefferson. Sai e entra novamente, que eu vou ficar aguardando. Tá. Não, mas você pode ir continuando. Até essa parte aí eu volto já. Tá bom, então. Então, quando se fala, por exemplo, chegou na fase de absorção, Jefferson? Sim. Opa. Pronto. Só um momento.
Então, como eu estava comentando, a absorção é a capacidade da substância sair da onde ela é administrada para a corrente sanguínea. Então, por exemplo, se o medicamento é administrado no músculo, pela via intramuscular, ele vai sair do músculo e vai para a corrente sanguínea. Esse é o processo de absorção. Se o medicamento é administrado na via sublingual, ele vai sair da região da mucosa e vai para a corrente sanguínea. Consequentemente, isso é o processo de absorção. Contudo, como eu comentei anteriormente, algumas vias não têm esse processo de absorção, essa etapa, que no caso é a via intravenosa. Você pega o medicamento e já coloca direto na corrente sanguínea, então não tem absorção, já vai para a etapa de distribuição. E aí a absorção, ela sofre alguns fatores, né? Então, quando se vai desenvolver o medicamento, tem que se prestar atenção no desenvolvimento desse medicamento quanto aos aspectos de solubilidade, né, que envolve a questão do pH e pKa. Quando eu falo solubilidade, é a capacidade do princípio ativo em diluir nas secreções, e isso influencia essa questão, isso sofre influência do pH e do pKa. Lembrando que quando eu falo pH, eu estou relacionando a característica de ácido e básico. Lembrando que todos os fármacos, os medicamentos em si, eles são ou ácidos fracos ou base fracas. Consequentemente, nós sabemos que quando se fala, por exemplo, do medicamento que ele é ácido fraco, ele vai ser melhor absorvido no estômago, porque o estômago tem uma secreção gástrica que tem um pH ácido. Então, fármacos ácidos são melhores absorvidos em solução ácida. Já os fármacos básicos, eles são melhores absorvidos no intestino, porque as secreções intestinais têm perfil básico, alcalino. E é isso, fármacos que são base fraca são melhores absorvidos em meio alcalino. Por que isso acontece? Os fármacos em si, eles não podem adquirir cargas no processo de solubilização. Os fármacos, quando eles são administrados, teoricamente, eles são fármacos não ionizados, ou seja, eles não apresentam carga. E não apresentar carga, nesse contexto, é muito importante porque ajuda na diluição do fármaco nas secreções. Então, para que o fármaco não venha a ter carga, é melhor que o fármaco ele não seja, aliás, para que o fármaco não venha a adquirir carga, ele tem que ser absorvido ou ele tem que ser administrado na região do pH semelhante. Então, se eu pego um fármaco ácido, ele é melhor absorvido no estômago porque o estômago tem um pH ácido, porque ele não adquire carga, ou seja, ele fica não ionizado, ele não tem carga. E isso seria a solubilidade. Em relação à polaridade, nós estamos que envolve também essa característica de solubilidade. A polaridade está relacionada à característica do fármaco ser hidrossolúvel e o fármaco ser lipossolúvel. Quando nós falamos desse aspecto de hidro e lipossolubilidade, o fármaco, dependendo da via de administração, como está no próprio slide, isso vai ter algumas influências. Por exemplo, se o fármaco, por acaso, ele for administrado na via oral, é interessante que ele tenha um perfil hidro para diluir nas secreções intestinais, gástrica, e também tem um perfil mais lipossolúvel, para ele conseguir atravessar as membranas, as paredes do gastrointestinal e do endotélio. Já o fármaco que ele é administrado na via intravenosa, ele já vai ter um perfil mais hidrossolúvel, porque ele vai direto para a corrente sanguínea. Então, é importante, na hora do desenvolvimento de medicamento, entender essa característica em si, saber que os medicamentos eles sofrem essas características de solubilidade, de polaridade. Quando nós falamos em relação ao mecanismo de transporte e a relação com essa característica de absorção é o seguinte: lembra que os medicamentos, para conseguir atravessar as barreiras, as membranas,
ele tem que atravessar essas membranas através de transporte. Esse transporte é o que nós chamamos lá de transporte passivo e transporte ativo. Lembra que quando nós falamos em transporte ativo, e passivo envolve a questão do gradiente osmótico. Então, toda vez que eu tenho uma grande concentração de substância em um local e essa substância ela começa a ir para o outro que é menos concentrado, isso acontece mais facilmente, então é através de transporte passivo. Quando se tem uma concentração de substância em um meio e tem substância em outro local que quer ir para onde tem mais substância, ela vai contra o gradiente de concentração. Então precisa ter gás de energia. E isso é transporte ativo. Então, quando se ingere um medicamento, entende-se que esse medicamento ele vai ter mais facilidade de ser absorvido, porque aonde ele foi administrado está mais concentrado e para onde ele vai está menos concentrado. Então, isso influencia. E, como eu já falei anteriormente, a via de administração influencia a absorção, a forma farmacêutica, se a substância tem um perfil mais lipídica, se a substância ela é líquida, se ela é sólida, se é gelatinosa. Então, isso influencia nos aspectos para absorver o medicamento para ir para a corrente sanguínea. E, após o processo de absorção do medicamento, só um momento, Jefferson. Então, após o processo de absorção, o que é que acontece? Os medicamentos, eles chegando na corrente sanguínea... Professor, só interromper o senhor rapidinho. Na última aula você falou sobre o pKa, né? Que quanto menor for o pKa, mais ácido, mais forte o ácido, né? Como é? É uma coisa assim. Isso. E quanto maior o pKa, mais fraca será a base. Isso mesmo. Quando nós falamos em pKa, nós estamos querendo uma força que visa medir a acidez, a característica da substância em ser ácido ou não, se é um ácido forte ou se é um ácido fraco. Quanto menor for o pKa, mais forte é o ácido. E quanto mais alto for o pKa, menos ácido ele vai ser. Aí será mais básico, no caso. Isso, justamente. Okay. E aí, essa relação do pKa é muito importante com a questão da absorção, né? Porque se eu tenho um pKa teoricamente bastante ácido, ele vai facilitar o processo de absorção no estômago. Já quando eu tenho um pKa maior, vai facilitar o processo de absorção no intestino. Ok, entendi. Vou anotar aqui. E aí, pensando nessa situação, depois que o medicamento ele é absorvido, que ele chega na corrente sanguínea, o medicamento ele começa a ser distribuído. Quando nós falamos em distribuição, nós estamos nos referindo à capacidade do fármaco sair da corrente sanguínea
e ir para os tecidos exercer o efeito. O que é muito importante compreender é o seguinte: os alunos acabam confundindo muito distribuição com circulação. Quando o fármaco está na corrente sanguínea, ele está circulando. O ato de distribuição é quando o medicamento ele sai de dentro do sangue, de dentro do vaso e vai para o tecido. Isso aí é distribuição, que é uma das etapas associada aí à farmacocinética. E esse aspecto de distribuição, ele sofre algumas influências, né? Os medicamentos, teoricamente, que são mais hidrossolúvel, eles são mais facilmente de ser distribuídos, por causa que o sangue tem uma parcela de água. Os fármacos que têm perfil mais lipossolúvel, que chega na corrente sanguínea, eles têm uma dificuldade maior de circulação. E quando nós falamos do aspecto de biotransformação, que acontece principalmente em órgãos que têm enzimas metabolizadoras, mas o principal órgão, sem dúvida, é o fígado, é tanto que no slide eu estou mostrando aí, marcando o fígado em vermelho, significa que o fígado ele é o órgão mais metabolizador. Por quê? Porque o fígado ele é repleto de um conjunto de famílias de enzimas que são responsáveis pela metabolização, que é as enzimas do citocromo P450. E o que é a biotransformação, que também pode ser chamada de metabolização? É quando chega uma substância nesses órgãos que metaboliza, como pulmão, rins, intestino, sangue, fígado, e essa substância ela sofre uma alteração na sua estrutura química. Então, toda vez que uma substância sofreu metabolismo, significa que ela sofreu alteração na sua estrutura química. Seja por um processo de modificação da molécula, seja pela inserção de um outro composto na molécula do fármaco. E é importante nós entendermos por que o fígado é o principal órgão responsável pela metabolização. O fígado, ele é o principal órgão responsável pela metabolização, porque basicamente todo o sangue que perfunde a região abdominal, a região visceral, todo esse sangue, ele vai para o fígado. O foco dele é fazer essa circulação enterohepática e enviar para o fígado. Consequentemente, todas as substâncias que são absorvidas no estômago, no intestino, que caem nesse sangue da circulação enterohepática, vai para o fígado. Por isso que o fígado acaba metabolizando a maior parte das substâncias. Além disso, o fígado ele metaboliza não somente as substâncias produzidas pelo nosso corpo, mas ele também metaboliza substâncias exógenas, as que nós ingerimos. Não é só medicamento, metaboliza substâncias como neurotransmissores, metaboliza nutrientes, vitaminas, não é só fármaco que é metabolizado no fígado. E nós temos aí o que nós chamamos de efeito de primeira passagem. Quando nós falamos efeito de primeira passagem, o que é que acontece? Todas as substâncias que são absorvidas no estômago ou no intestino, antes de chegar na circulação sistêmica, ela passa primeiro pelo fígado. Por isso que recebe o nome de efeito de primeira passagem. Passa primeiro pelo fígado para depois ir para a circulação sistêmica. E o que seria esse efeito de primeira passagem? De modo geral, uma grande parte das substâncias que são absorvidas no intestino e no estômago, que passa primeiro pelo fígado para depois chegar na corrente sanguínea sistêmica, sofre já uma parte do metabolismo, ou seja, uma parte da substância já é metabolizada. Lembrando que o metabolismo significa a substância sofrendo alteração química ou inserindo substância a esse composto. Mas é importante nós também sabermos o objetivo de metabolizar. Por que tem que se metabolizar as substâncias? As substâncias elas poderiam ficar sem ser metabolizadas? Qual a importância do processo de metabolismo? E aí nós podemos responder essa pergunta com esse próximo slide.
o motivo de metabolizar em substância é porque a maioria dos fármacos, quando são ingeridos, ou outras substâncias, ela tem uma característica lipofílica. O que seria essa característica lipofílica? É quando a substância ela tem perfil ou solubilidade em gordura. Só que o que é que acontece? Se a substância ela tem perfil lipofílica, ela não consegue ser eliminada pela principal via de eliminação, que é os rins. Porque os rins, ele leva à formação de urina. E para formar a urina precisa-se de água ou tem-se muita água. E isso, as substâncias lipofílicas, lipossolúveis, elas não vão conseguir ser eliminadas pelo sistema renal. Se elas não se tornarem hidrossolúveis, elas vão permanecer por mais tempo no organismo. Com isso, vem o processo de metabolização, que tem como objetivo o quê? Transformar as substâncias lipofílicas em substâncias mais polares, em produtos mais hidrofílicos, para facilitar o seu processo de eliminação. Como vocês podem observar nessa imagem, nós temos aí o rim e o fígado. Observa a seta que está indo para o fígado. Nós temos aí em vermelha substância lipofílica, elas vão passar pelo fígado, e toda vez que as substâncias lipofílicas passam pelo fígado, elas vão ficar mais hidrossolúveis, ou seja, elas ficam mais polar, com o intuito de facilitar a sua eliminação pelo sistema renal. Contudo, esse processo de transformação química, esse processo de transformar substâncias lipofílicas em substâncias hidrofílicas, isso vai depender de algumas reações. É a reação de fase 1 e reação de fase 2. Ambas as reações, elas acontecem no fígado e elas têm as suas peculiaridades. Elas têm as suas características em si. A reação de fase 1, ela também pode ser chamada de reação de funcionalização ou reação enzimática. Só pelo próprio nome, nós já dá para entender o que significa essa reação de fase 1, que é funcionalização, porque por muitas vezes os fármacos, quando sofrem a reação de fase 1 no fígado, que é através de enzimas, aquelas enzimas que eu comentei anteriormente, a enzima do citocromo P450, o que é que acontece? Essas enzimas, elas têm a capacidade de transformar a substância em uma substância mais tóxica, ou mais ativa, ou inativa. Enquanto a reação de fase 2, que também acontece no fígado, essa reação de fase 2 é um processo de conjugação. O que significa essa reação de fase 2? O próprio nome está dizendo. Eu tenho uma substância, que é o fármaco, por exemplo, ou o seu radical, ou o seu metabólito, e aí vem uma substância endógena, né, uma substância produzida pelo nosso organismo, e conjuga, e se liga a esse radical, a esse fármaco. Uma vez que ocorre a conjugação, o substrato, o fármaco, ele perde o seu efeito e ele fica 100% hidrossolúvel, apto agora a ser eliminado com facilidade pelo sistema renal. Só um momento, turma.
Então, quando nós falamos nesse processo de reações de biotransformação, essas reações elas são divididas aí em dois processos. É a fase 1 e a fase 2. A fase 1, como eu comentei anteriormente para vocês, é uma reação que envolve enzimas. Essas enzimas as enzimas do citocromo P450, e essas enzimas elas têm como objetivo de modificar a estrutura química da molécula. Como é que ocorre essa modificação da estrutura química da molécula? Através do processo de oxidação, redução ou hidrólise, através do processo de ciclização e através do processo de deciclização. Quando nós falamos em oxidação, é uma reação que ocorre a perda de elétron, pela participação principalmente do oxigênio. Quando nós falamos na reação de redução, nós estamos falando de uma reação química que tem a capacidade de receber elétron, né, ou de transferir elétron. E quando nós falamos em hidrólise, é quando se tem a participação da água na reação e ocorre quebra dessa água, ou consumo dessa água. Quando se fala em ciclização, nós estamos falando da capacidade de uma cadeia que é aberta, uma cadeia carbônica, uma cadeia química aberta, ela se tornar uma cadeia fechada. E deciclização quando se tem uma cadeia fechada e ela passa agora a ser aberta, ou uma parte dela passa a ser acíclica, ou seja, aberta. Todo esse processo que eu comentei para vocês só acontece com a participação de enzima, e para isso acontecer precisa ser metabolizada as substâncias. E esse processo aí, ele envolve muita característica de alterações químicas na molécula. Já na reação de fase 2, nós envolvemos a característica que envolve a conjugação de substância. O que seria esse processo de conjugação? É aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Eu tenho uma substância e essa substância ela vai ser conjugada com o fármaco. Ela vai ser conjugada com o fármaco. Não tem participação enzimática. A substância se ligando ao fármaco, o fármaco ele fica 100% hidrossolúvel, ou seja, pronto para ser eliminado, e ele perde o seu efeito. Quais são as reações ou quais são as participações de reações que acontecem pelo processo de conjugação? Nós temos aí a conjugação que envolve a glicoronidação, que eu vou explicar já já para vocês. Nós temos aí a sulfatação, nós temos aí a acetilação, a metilação e a conjugação com a glutationa e com aminoácidos. O que seria isso? Essa glutationa, o ácido gliclorônico, é um substrato, é uma substância produzida pelo nosso corpo, que é muito usada quando nós precisamos eliminar substâncias tóxicas, radicais livres ou fármacos, porque essa substância ela vai e se liga a outro fármaco, e aí isso facilita a sua eliminação. Uma curiosidade, apesar de receber o nome, por exemplo, aqui, fase 1, fase 2, não necessariamente os fármacos, quando eles vão sofrer metabolização, eles precisam passar pelas duas fases, ou ter uma sequência. Passa primeiro pela fase 1 para depois ir para a fase 2, ou passa pela fase 2 e depois volta para 1. Não tem essa sequência em si. Tem fármacos que vão passar pela fase 1 e já vão ficar aptos para ser eliminados, como terão fármacos que vão passar pela fase 2 e sem precisar passar pela fase 1 e já vão estar prontos para ser eliminados, como vai ter fármacos que vai passar pela fase 1 e depois pela fase 2. Mas não existe essa ordem, essa sequência. O que nós sabemos é que se passar pela fase 1, sofre o processo enzimático, e aí pode ter uma dessas reações, e se passar pela fase 2, vai ter o processo de conjugação com um desses elementos aí.
só para recapitular, Jefferson. Professor, fazendo tipo, um resumo, a fase 1 ela vai inativar o fármaco, enquanto a fase 2 ela vai alterar as características tipo, química da estrutura dele, deixando ele mais polar. É ao contrário, Jefferson. E é a fase 1, que altera a estrutura química, e deixando ele mais polar, deixando ele mais apto para ser eliminado. Já a fase 2, Jefferson, vai ter conjugação, não altera a estrutura química, mas vai ter a conjugação, vai vir uma nova substância se ligar àquele fármaco. Conjugou, o fármaco fica totalmente inativo e pronto para ser eliminado. Ah, sim. É o contrário. É ao contrário do que você falou. A fase 2 é que inativa e deixa o fármaco 100% hidrossolúvel, pronto para ser eliminado. Já a fase 1 pode deixar o fármaco mais ativo, menos ativo ou tóxico. E ele sofre reação química e muda sua estrutura química. A fase 1. Se você observar nessa imagem, que está agora no slide aí, 23, nós temos aí um resumão do que eu comentei. Nós temos aí a fase 1, que é a fase de funcionalização, que também pode ser chamado de fase enzimática, tá? Por que ela pode ser chamada de fase enzimática? Porque envolve enzimas, como tem aí, ó, tecidos com sistema enzimático, ou seja, tecidos que podem sofrer o processo de favorecer o processo de metabolismo. Fígado, rim, intestino, pulmão, sangue, que é o plasma, mas o principal é o fígado, porque tem mais aquelas enzimas. E toda vez que o fármaco ele passa pela fase 1, ele vai produzir uma nova substância, um metabólito. Por quê? Na fase 1, mudou-se a estrutura química desse metabólito, desse fármaco, e aí surgiu um novo metabólito. E aí vem a fase 2, que é a fase de conjugação. O que significa essa fase de conjugação? Tem um produto que está dentro do nosso organismo, tem uma substância que está dentro do nosso organismo, essa substância vai até o metabólito, vai até o fármaco e se liga. Uma vez se ligado a esse fármaco, a esse metabólito, a esse radical, esse produto ele fica totalmente inativo e pronto para ser eliminado, 100% hidrossolúvel. E aí vai ser excretado. Professor, diferente, sendo ele metabolizado ou no pulmão ou no fígado, eles vão passar por esse mesmo processo, ou esse processo de, por exemplo, de conjugação, ele sempre acontece no fígado? Não necessariamente acontece no fígado. O processo de conjugação, ele pode acontecer nesses outros órgãos também. Aonde os órgãos que podem facilitar o processo de metabolização, pode acontecer tanto a fase 1 quanto a fase 2. Tá? Então, o sangue pode ajudar na conjugação, os rins podem ajudar na conjugação. Contudo, o principal órgão que envolve a fase 1 e fase 2 é o fígado, porque tem a maior quantidade de enzimas. Não significa que é só lá que acontece isso. E aí, vamos entender essa questão da fase 1. Lembra que eu comentei para vocês que a fase 1 envolve enzimas, e o objetivo da fase 1 é deixar o composto menos apolar, ou seja, menos lipossolúvel, mais hidrossolúvel, pronto para facilitar a sua eliminação. Como é que acontece isso? As enzimas que vão fazer a reação de fase 1, geralmente elas vão expor ou inserir grupamento sulfidrila, hidroxila, amina ou carboxila. Quando se expõe, porque muitas vezes a estrutura já tem esses radicais, então quando se expõe ou quando insere os grupamentos sulfidrila, hidroxila, amina ou carboxila, o que é que vai acontecer com aquela molécula que foi exposta ou inserida esses grupamentos? A molécula vai ficar mais hidrossolúvel, então vai ter uma facilidade aí para ser eliminada.
Não significa que toda vez que passa pela reação de fase 1, vai ser eliminado o fármaco. Pode ser que ele seja tão lipossolúvel que só passar pela fase 1 não é o suficiente para ser eliminado. E aí vai ter que depois ir para a fase 2. Mas na fase 1 já vai deixando o fármaco mais hidrossolúvel. Uma outra situação que acontece nesse contexto é que muitos fármacos, quando passa pelo processo de metabolismo, principalmente nesse processo de fase 1, esses fármacos eles podem ficar mais tóxicos, eles podem ficar mais ativos, eles podem ficar ou perder um pouco da sua funcionalidade. Eu coloquei um exemplo aí de bioativação, que é o exemplo da codeína. A codeína, gente, é um fármaco que é muito usado aí como expectorante. Ele tem um perfil expectorante. A codeína tem um perfil antitussígeno, um fármaco antitussígeno. Contudo, altas dosagens de codeína transforma a codeína em morfina. Então, a codeína dentro do nosso organismo, em grande quantidade, ela vai ser convertida em morfina. E o paciente ele pode ter um efeito analgésico. É tanto que existe, por exemplo, alguns fármacos que têm codeína na sua formulação que tem efeito analgésico. Como, por exemplo, o Condex, que tem um efeito analgésico e ele é codeína. O que é que acontece? A grande concentração de codeína, quando chega no fígado, ele vai sofrer, a codeína sofre metabolismo sofre o metabolismo de fase 1 e transforma-se em morfina. E aí, em vez de ter um efeito antitussígeno, vai ter um efeito analgésico. Não esqueça desse processo que a reação de fase 1 ela consegue ativar fármacos, transformando o fármaco em outros produtos, mais forte ou menos ativo ou tóxico. E a reação de fase 1, gente, acontece principalmente, né, nas células presentes no fígado, ou seja, nos hepatócitos, principalmente na região microsomal, então perto ali das mitocôndrias, que é responsável por esse processo de metabolismo de fase 1. Como eu comentei anteriormente, a reação de fase 1, o objetivo dela é expor ou inserir grupamentos mais hidrofílicos, como amina, sulfidrila, hidroxila. Lembrando, turma, por exemplo, se vocês pegarem um fármaco, uma estrutura química de um fármaco, e encontrar muita hidroxila, eu já sei que aquele fármaco tem perfil hidrossolúvel, porque a presença de hidroxila deixa o fármaco com perfil hidrossolúvel. Então, para que ocorra a inserção desses radicais hidrossolúveis ou expor esses radicais hidrossolúveis em um fármaco para que ele possa ser eliminado através da reação de fase 1, tem algumas reações, como de oxidação, que eu vou mostrar agora, de redução e hidrólise. Então, quem que faz o processo de oxidação nesse processo aí? São as enzimas do sistema P450, principalmente aí o NADH, que é o citocromo P450 redutase, que é uma enzima, e também o citocromo B5 redutase. Ambas são enzimas que é encontrado aí no sistema de oxidação mista ou no citocromo P450. Em outras palavras, essas enzimas são responsáveis por favorecer a reação de oxidação. Consequentemente, os xenobióticos lipofílicos, o que seria isso, gente? Xenobiótico. Xenobiótico é uma palavra
é um termo utilizado para qualquer substância que é estranha ao organismo, independente dela ser nociva ou benéfica. Então, por exemplo, paracetamol. Paracetamol é uma substância estranha ao meu organismo. Apesar de eu consumir, ela não faz parte do meu organismo, então é considerado um xenobiótico. Então, o que acontece? No processo de oxidação, tem a perda de elétron. Então, o xenobiótico, ele acaba recebendo esse elétron do processo de oxidação. E onde é que acontece esse processo de oxidação? Onde é que tem essas enzimas? Principalmente nas membranas das células, né, nos fosfolipídios, como também no retículo endoplasmático, lá nas células hepáticas. Que é só ilustrando, né, que o citocromo P450 é o nome da família, e dentro dessa família tem várias subfamílias de enzimas. Uma outra reação enzimática que acontece através da reação de fase 1 é o processo de redução, tá? Já na redução, gente, existe um ganho, um recebimento de elétron, acontece também pelas enzimas do citocromo P450. Geralmente, o processo de redução não tem a participação de oxigênio, há uma baixa quantidade de oxigênio, e é importante, a partir de agora, vocês compreenderem o seguinte, que algumas reações, elas vão acontecer de acordo com grupamentos que são presentes na molécula do fármaco. Então, por exemplo, se eu pegar um fármaco que tem o radical aldeído, essa função orgânica aldeído, possivelmente, ou nitro, possivelmente, aquela região vai sofrer o processo de redução. Então, é importante também nós olharmos para a estrutura química do fármaco e ver quais possibilidades de reações que pode acontecer ali. E nós temos aí quinonas, que pode sofrer redução, o óxido, o N-óxido, que pode sofrer redução, os alquenos, azo, e o nitro, que pode sofrer redução. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Se vocês observarem essa imagem, nós temos o metabolismo do álcool, né, do etanol, da cerveja, da pitu, uísque. Se vocês observarem, o etanol ele é convertido a esse composto chamado acetaldeído, através de uma enzima aí, ó, álcool desidrogenase, tá? Que faz parte aí do citocromo P450. Então, se vocês observarem, o acetaldeído, que é um composto oriundo do etanol, ele vai ser transformado em acetato por esta enzima, acetaldeído desidrogenase. Contudo, observa só que nós temos aí no acetaldeído, se vocês observarem esse carbono ligado, dupla ligação com oxigênio, carbono, dupla ligação oxigênio. Isso daí é uma carbonila, chamada de carbonila. Então, eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio. Então, que função orgânica é essa? Que função oxigenada é essa? Aldeído. Como eu falei para vocês, toda vez que nós encontramos um aldeído, esse aldeído ele pode sofrer redução, né? Ele pode sofrer redução, que seria o quê? Recebimento de elétron. Observa agora no acetato como é que ele recebeu um oxigênio com um elétron, tá? Então, aqui ele sofreu um processo de redução. Logo, toda vez que tem reações enzimáticas, vai se produzindo novos compostos. Esses compostos podem ser tóxicos, esses compostos podem ser mais ativos, como pode ser também menos ativo. E uma outra reação
que acontece, né, na reação de fase 1 é a hidrólise. Como eu comentei para vocês, hidrólise é quando se tem a participação da água, e essa água, ela acaba sendo, ela participa da reação sendo consumida, por isso que chama aí de hidrólise. Quais são as substâncias que podem sofrer reação de hidrólise? Os aldeídos também, cetona, disulfeto, quinonas. E existe a participação de algumas enzimas nesse aspectos aí que envolve a hidrólise, que é a carboxisterase, pseudocolinesterase e paroxonase. Essas enzimas elas são encontradas no tecido como também no sangue e ajudam nessas reações de hidrólise. Recapitulando, para a gente compreender melhor, na reação de fase 1, alguns fármacos eles podem ser transformados em compostos mais ativos ou ativos, né? É exemplo dos profármacos. Um exemplo, gente, a cortisona, que é um corticoide, é uma substância inativa, mas quando passa pela reação de fase 1, porque muda a estrutura, as enzimas mudam a estrutura da substância, produz um novo metabólito. Nesse caso aqui, um metabólito mais ativo, que é a hidrocortisona. Um outro exemplo é a prednisona, que também é um corticoide. A prednisona é um profármaco, ele é inativo, mas quando passa pela reação enzimática, pela reação de fase 1, se transforma na prednisolona, que é a substância ativa. Um outro exemplo é a azotioprina, que é um fármaco utilizado aí como imunossupressor, tá? Ele é inativo, mas quando passa pela reação de fase 1, se transforma na mecaptopurina, que é o fármaco ativo, que é a substância ativa. Uma outra situação que envolve a reação de fase 1 é a potencialização, que eu comentei para vocês também. O que é que acontece? Vários fármacos, eles têm efeito, mas quando sofrem reação de fase 1, eles ficam mais potentes. Exemplo, a heroína e a codeína. A heroína e a codeína, quando são consumidos, elas dão origem à morfina, então uma pessoa vai ter um efeito analgésico mais forte. O propranolol é um antipertensivo, né? O propranolol, ele, quando é metabolizado pela fase 1, ele dá origem ao hidroxipropanolol. Logo, vai ter uma potencialização, vai ter um efeito antipertensivo maior. Diazepam é um ansiolítico. Quando é metabolizado pela fase 1, dá origem ao nodiazepam, que tem um efeito mais potente. E a fenacetina, que é um antitérmico, tá? Um analgésico também. Ela, quando é metabolizada pela fase 1, dá origem a paracetamol. E aí vai ter um efeito antitérmico bem maior. Recapitulando, a reação de fase 1, que é chamado de funcionalização, que pode ser chamado também de enzimático, ela acontece através de reações que envolvem o citocromo P450, e essas reações vão ajudar no processo de expor ou inserir radicais para deixar essas substâncias mais hidrossolúveis para ser eliminadas. Isso pode acontecer através do processo de oxidação, hidroxilação, desalquilação, desaminação. E toda vez que acontecem essas reações, a substância ela produz um outro metabólito. Esse metabólito ele pode ser mais hidrossolúvel, menos reativo, ou menos ativo, ou mais ativo, ou até tóxico. Alguma pergunta? Não, professor, tudo bem. Tá. Jefferson, Cleilton, eu vou deixar agora, a gente vai encerrar nossa aula. Eu vou deixar para falar sobre a reação de fase 2 só na próxima aula, tá bom? Para não ficar tanta informação. Ok, certo, professor. Tá certo. Ok, professor. Valeu, bom resto de feriado para vocês. Bom descanso. O senhor também.
Obrigado, professor. Você também. Valeu.